A verdade existe? Vocês já pararam para pensar como tem gente dizendo que tem gente que não acredita na verdade? Os pós-modernos frequentemente são o grupo acusado de não acreditar na verdade. Por que isso acontece? Isso é verdade? Bom, nessa aula eu vou usar então um filósofo chamado Richard Roth, tá? Ele tem um artigo chamado O Declínio da Verdade Redentora e a Ascensão da Cultura Literária, tá? Ele está nesses ensaios pragmatistas publicado no Brasil, mas tem também o mesmo artigo publicado com outro nome, A Filosofia como Gênero Transitório, em um livro chamado A Filosofia como Política Cultural, que eu não tenho ele aqui. Eu vou usar um conteúdo desse artigo para falar um pouco sobre o conceito de verdade. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem está chegando agora, eu convido a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, aquele engajamento, aquela compartilhada, aquele comentário se tiver alguma dúvida, enfim, tudo aquilo que possa ajudar o canal a crescer, se é o caso de você estar gostando do canal. Então, eu trouxe o Richard Roth, que foi um filósofo que viveu entre 1931 e 2007, bastante recente, inclusive, e, na minha opinião, um dos filósofos mais subestimados da história da filosofia. Não que ele não tenha tido uma vida de bastante sucesso, bastante reconhecimento, né? Teve aí bastante conforto na vida, deu aula em boas universidades, publicou muitos livros e foi bastante respeitado, mas não figura entre os grandes pensadores, famosos e conhecidos e bem conceituados que realmente marcaram a história da filosofia. E eu particularmente considero um erro, porque eu acho que o Richard Roth, ele esclarece às vezes até melhor do que muitos outros autores famosos uma série de conceitos que estão mais obscuros em outros pensadores. Roth tem vários escritos sobre a verdade, ele tem uma concepção pragmatista sobre a verdade, onde ele vai se influenciar pelo pragmatismo de Peirce, William James e John Dewey, tá? Ou Dewey, não sei pronunciar direito, mas ele tem de certa forma um pragmatismo próprio e mais pós-moderno do que os clássicos do pragmatismo já citados. Porém, nesse vídeo eu quero tratar de uma maneira um pouco menos catedrática, eu diria, né? O Roth vai dizer: questões como a verdade existe muitas vezes parecem questões sem sentido, insensatas e inúteis. Porque quando alguém acusa o pós-moderno de não acreditar na verdade, o que está acontecendo é que essa pessoa está evocando um outro sentido da verdade que não uma mera nominalização do adjetivo verdadeiro. Então, quando alguém questiona o pós-moderno, a verdade existe? Na verdade, essa pessoa não está perguntando se a verdade existe. Ela não está, de fato, colocando o pós-moderno contra a parede porque ele supostamente não acredita na verdade. Na verdade, essa pessoa está fazendo uma outra pergunta implícita à pergunta: a verdade existe? Que seria: você acha que é um término natural para o inquérito? Um modo de saber como as coisas realmente são e que compreender o que é este modo nos dirá o que fazer de nós mesmos? Entende como tem uma série de questões complexas, existe uma série de coisas implícitas na questão a verdade existe, que na verdade o pós-moderno realmente nega essas questões implícitas, mas aí a gente já não está mais falando de verdade, daí a gente já está falando de outra coisa que faz parte das esperanças da filosofia ocidental, pelo menos desde Platão, mas que vai ecoar na filosofia da Idade Média, que vai ecoar na modernidade até o iluminismo, que vai ser então o ápice, que é a ideia de um término para o inquérito. O inquérito é fazer perguntas sobre a realidade, fazer perguntas sobre a cultura, sobre a política, sobre a ética e, de certa forma, não ter uma resposta definitiva para essas perguntas. Então, o pós-moderno, ele realmente acha que existe uma série de perguntas que não existem uma resposta definitiva. A moral é uma delas. A moral é talvez a melhor delas, né? Mas a cultura, a política, como devemos viver as nossas vidas? Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. Não é uma questão de verdadeiro ou falso, né? 2 mais 2 é verdadeiro ou falso. Platão fundou o seu sistema inspirado nos pitagóricos, inspirado na matemática. Platão escreve na academia que se você não entende de geometria é bom nem entrar. Então Platão quer fazer da filosofia algo muito próximo da matemática. O pós-moderno é a pessoa que rejeita isso.
Então Richard Roth vai dizer: aqueles que, como eu, são acusados de frivolidade pós-modernistas não acreditam que existe um término para tal inquérito. Ou seja, em nenhum momento a filosofia vai atingir aquilo que ela gostaria, que seria resolver a metafísica, resolver a cultura, resolver a política, resolver a ética. Na verdade, não existem valores morais objetivos. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre como não existem valores morais objetivos. Inclusive, eu acho muito curioso que a gente sequer insista nessa ideia, porque a questão está bem fácil de resolver, mas a tradição ainda tem esse fetiche. Então, de certa forma, o pós-moderno ele não acredita que o inquérito, o fazer perguntas sobre como nós devemos viver a nossa vida é algo que vai acabar. E isso não é um problema, pelo contrário, isso é uma virtude, porque é uma prática social. As nossas vidas, elas estão constantemente sendo ressignificadas, elas são culturalmente ressignificadas, mas elas também são individualmente ressignificadas. Nós encontramos na cultura uma série de opções sobre o que devemos fazer, nós encontramos em nós mesmos uma série de coisas que dão mais ou menos sentido para a nossa vida. Isso não é de fato um problema. O que não quer dizer que a gente não possa também ter uma série de opções políticas, né? Existem alguns tipos, algumas ideologias, algumas escolhas políticas, elas vão potencializar então essa nossa busca por várias maneiras de responder essa pergunta sobre o que devemos fazer, e outras opções políticas vão, de certa forma, fechar, vão tornar a coisa difícil, vão tornar a vida dos seres humanos, a busca por esse sentido, a busca por essa resposta, algo difícil, truncado. Então o pós-moderno vai sim ter suas preferências políticas, assim como qualquer ser humano. A ideia de que somos relativistas é objeto do próximo vídeo que eu vou fazer. Segundo Richard Roth, o inquérito científico pode terminar, né? A gente pode atingir verdades científicas, a gente pode unificar a ciência, embora não esteja unificada, tá? Embora a ciência ainda esteja engatinhando, então muitos pós-modernos como eu entendem que a ciência está mal começando, embora muitas pessoas achem que ela já deveria estar dando respostas definitivas e o mundo já está nos trilhos certos ou nos trilhos completamente errados, enfim. Na verdade a gente está começando e se a gente não destruir a humanidade a tempo, a gente ainda tem muita questão a ser resolvida, mas a ciência, a verdade na ciência, nas ciências mais exatas pelo menos, é uma coisa que é bastante tranquilo. Agora, quando a gente começa a inserir como devemos viver as nossas vidas, a inserir valores morais, a coisa já fica mais complicada. Roth tem um nome para esse tipo de verdade que os pós-modernos são céticos. É verdade redentora, uma verdade que traria uma redenção, uma verdade que encerraria de uma vez por todas o processo de reflexão sobre como devemos viver as nossas vidas, sobre o que devemos fazer de nós mesmos. Os pós-modernos não acreditam no conceito de verdade redentora. Segundo Roth, tanto a religião quanto a filosofia tem essa busca de achar em algum lugar alguma maneira de ajustar tudo, de resolver todos os problemas, de harmonizar essas questões, de modo que em algum momento isso vai se revelar como natural, como único, até como destinado. E de fato os pós-modernos são céticos em relação a isso. Bem, vem a grande pergunta, né? Isso não leva a um relativismo? Aquela famosa frase de Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido? A gente pode pegar esse espírito e perguntar: se valores morais objetivos não existem, tudo é permitido? Bom, a resposta para essa pergunta vem para o próximo vídeo, que será sobre relativismo. Mas o que a gente precisa recapitular aqui é: o pós-moderno, ele não é necessariamente alguém que está negando a verdade, até porque a verdade é um conceito que abrange uma série de áreas do conhecimento, e para cada uma a gente precisa lidar com ela de uma maneira, né? É diferente na matemática, na química, na biologia, na medicina, na sociologia, na psicologia, na filosofia. Então os pós-modernos, eles têm sim teorias da verdade que se diferem da tradicional, né? A tradicional é a teoria da verdade como correspondência, existe uma outra que é a teoria da verdade como coerência, e os pós-modernos normalmente, quando tem uma teoria da verdade, ela costuma ser pragmática, pragmatista, tá? Coisa que Foucault, por exemplo, não vai trabalhar com isso, mas alguns pós-modernos sim. Então a questão é bastante complexa, vamos aos poucos trabalhando ela.
Deixando então o gancho para o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, perguntas. A ideia é a gente começar a pensar um pouco sobre esses conceitos que permeiam o nosso dia a dia e que muitas vezes são filosoficamente equivocados. Então é isso. Boa noite.